Em 1980, por razões particulares de amizades pessoais, eu tive a ocasião de discutir com algumas das pessoas ligadas ao setor. E tive também a ocasião de verificar qual era a posição oficial sobre o setor de calçado, nomeadamente do Ministério da Indústria, suponho que se chamava Ministério da Indústria nessa época, porque vai mudando de nome conforme as épocas. E a ideia era o setor de calçado é um setor sem futuro. Tivéssemos seguido as orientações de 1980, e eu lembro-me disto, deixa-me dizer esta à parte, porque o setor de calçado teve que fazer uma exposição, não é uma exposição de calçado, uma exposição no sentido de uma argumentação, para se defender e defender o seu papel por ocasião de uma visita do Presidente da República ao Porto, e teve que demonstrar que não era o setor que se pensava que era. Se tivéssemos seguido essa orientação, e o setor de calçado ter-nos-ia roubado uma oportunidade, ou melhor, essa orientação teria-nos roubado uma oportunidade significativa em termos tanto de exportações como de emprego. Portanto, é possível regenerar os setores, é possível dar a volta. O que temos é que subir na cadeia de valor, temos que controlar a cadeia de valor, e isso passa por capacidade empresarial, passa por esforços de cooperação, passa por um novo modelo. E não, como diriam os alemães, não é necessário ser um especialista de foguetões. É preciso ir ao senso comum e ver o que é que está a falhar e comandar esse processo. Portanto, se temos exemplos bem-sucedidos, vamos copiá-los e copiá-los nos outros setores e vamos ver o que é preciso fazer. Gostaria de salientar desse ponto de vista ainda, também não há parte, mas não posso deixar de o fazer. E o professor Marcos Santos já me ouviu várias vezes falar sobre isto. Nós temos que rever o modelo de cooperação entre a universidade e o meio empresarial. A universidade não pode ser um universo que vive em autossuficiência. A universidade faz parte de um triângulo que é extremamente importante, que é composto pelo sistema educativo, pela formação profissional e, no outro ponto, no outro vértice, a investigação. Este triângulo que se chama, na gíria dos economistas, Sistema Nacional de Inovação, ou Sistema Regional, conforme a área territorial, ou Sistema Territorial de Inovação, este triângulo é decisivo para o modelo de desenvolvimento do país, pela sua integração, pela sua interação e, como diriam os cibernéticos de outra época, pela sua finalização, isto é, pela finalidade que prossegue. Se não há articulação entre o tecido produtivo e o Sistema Nacional de Inovação, podemos produzir muito conhecimento, mas esse conhecimento não se converte em retorno, porque não vai ser incorporado em produtos. Provavelmente vai ser incorporado em excelentes papers que vão ser aproveitados por outras economias, integrados noutros processos de produção de conhecimento. Nós temos que perceber que não é nenhuma desonra para um investigador falar com um empresário e também não é inacessível para um empresário o falar com o investigador. Temos que perceber que a formação profissional tem que ter uma cadeia de transmissão e aí temos que aprender com os suíços, com os alemães ou com Singapura, já que se eu citasse só os alemães diziam que era um sentimento germanófilo, o que não é de todo o caso. Portanto, eu concluiria este ponto sobre o setor privado. Mas também temos que perceber que ao setor público cabe um papel catalisador importantíssimo na transformação estrutural da economia. O papel do setor público não é menos importante. Não se trata de invocar a necessidade de grandes projetos de investimento público. Não se trata de falar de novos subsídios. Já demos para esse peditório. Ou de mais benefícios fiscais para as empresas. Do setor público espera-se que seja fundamentalmente o regulador, o garante do cumprimento das regras de funcionamento da economia de mercado, permitindo que os preços relativos exerçam eficazmente o seu papel sinalizador. Estou a precisar de água. Espera-se também do setor público que leve a cabo as reformas necessárias
para garantir que os mercados de trabalho e do produto se ajustam de forma eficiente a uma realidade em constante mutação, com uma nota de pé de página, sabendo que o capital social é um elemento importantíssimo desta equação e que todos os países que fizeram grandes reformas estruturais fizeram-nos a partir de um investimento grande em capital social. A Holanda ultrapassou a chamada Dutch Disease, a doença holandesa, em 1982, através de um grande consenso social que foi a base da transformação do modelo. A Suécia fez o mesmo. O Canadá fez o mesmo. Portanto, quando estamos numa situação destas, tem que se investir no consenso social. Não se pode deixar de olhar para essa componente, porque é essa componente que legitima e reforça o sentido das reformas estruturais. Espera-se também do setor público, por último, que garanta as condições de estabilidade macroeconómica, com particular destaque para a sustentabilidade de médio e longo prazo das finanças públicas e para a estabilidade do sistema financeiro. Terminarei a minha intervenção com algumas notas sobre precisamente estes dois pontos, isto é, a sustentabilidade das finanças públicas e a estabilidade do sistema financeiro. Em primeiro lugar, a sustentabilidade das finanças públicas passa necessariamente, como aliás já referi, pela melhoria do saldo primário estrutural. Os programas setoriais de despesa terão que ser redimensionados para assegurar que o nível da despesa pública em Portugal é compatível com a capacidade produtiva da economia, com as tendências demográficas e com um nível de tributação socialmente aceitável. E isso, como eu já disse, em tempo oportuno, é uma matéria que depende de sociedade para sociedade. Não há uma regra uniforme. Cada sociedade sabe o que é que está disposta a pagar e que serviços é que quer que sejam prestados pelo setor público. Em paralelo, o enquadramento institucional das finanças públicas terá que ser profundamente alterado para garantir que o ajustamento do saldo primário não é reversível, nem é revertido. Exigem-se regras e procedimentos orçamentais que, em primeiro lugar, gerem objetivos orçamentais compatíveis com a sustentabilidade de médio e longo prazo das finanças públicas num quadro de estabilidade, sublinho, num quadro de estabilidade fiscal. E, em segundo lugar, que assegurem uma execução orçamental alinhada com os objetivos definidos. Eu espero, isto também é outra parte, que o Conselho Nacional de Finanças Públicas dê um contributo para, não é outro senão pedagógico, não, mas que dê um contributo para criar a consciência destes dois elementos que são tão importantes. Existe também uma reflexão profunda sobre o modelo de organização e gestão do setor público, que permite encontrar soluções indutoras de ganhos de eficiência na produção dos bens e serviços públicos, minimizando desta forma os impactos sobre a sociedade da redução dos recursos afetos às principais áreas de despesa. Nós temos que perceber que há unidades do setor público que são como autênticas unidades empresariais e onde se coloca um problema de combinação de recursos para obter um produto. E qualquer gestor de uma empresa sabe que se tem restrições ao nível dos recursos, na afetação dos recursos, tem necessariamente um resultado subótimo ao nível do produto. Também se sabe, qualquer gestor de uma empresa sabe, que se não há uma métrica do produto, não é possível avaliar a eficiência. O que significa que é nesta reflexão profunda sobre a organização, sobre o modelo de organização e gestão do setor público, temos de ser capazes de perceber que o modelo napoleónico de comando do setor público é um modelo que gera ineficiências, porque gera ou desajustamentos entre dotações de fatores e ineficiências ao nível dos inputs, ou gera ineficiências do ponto de vista da relação entre o output e o input.
Se eu sou, e para mim, peço desculpa se está alguém dos hospitais aqui, mas se eu sou gestor hospitalar e me dizem que eu tenho 4, um caso que eu tive conhecimento recentemente, tenho 4 ou 5 operadores e tenho um anestesista, e se a relação ótima é 2 anestesistas e 4 operadores, eu só tenho uma solução, tenho que deixar alguns operadores em subutilizados, porque não posso fazer a combinação ótima de recursos. Era a mesma coisa que numa empresa lhes dissessem, os senhores têm 2 ou 3 elementos da afetação de recursos que estão condicionados. Já não atingem o ótimo. Não gostaria de vos tomar mais tempo. Contudo, no contexto do debate sobre as condições de crescimento sustentado da economia portuguesa e atendendo também que aqui hoje comemoramos o Dia Mundial da Poupança, facto que motiva a nossa, ou que motiva não, mas que complementa a nossa reunião, não posso deixar de vos dizer umas breves palavras sobre a importância da estabilidade financeira e sobre o papel desempenhado neste domínio pelo Banco de Portugal. A salvaguarda da estabilidade financeira é, paralelamente com a consolidação durável das contas públicas e o aumento do crescimento potencial da economia, uma dimensão-chave do programa de ajustamento em curso. Estes 3 vetores, consolidação das finanças públicas, estabilidade financeira e ajustamento estrutural, são, aliás, indissociáveis e têm que ser olhados de forma articulada. Vimos já como a sustentabilidade das finanças públicas é a condição necessária para o crescimento sustentado e como o crescimento sustentado é crucial para inverter trajetórias insustentáveis da dívida pública. O mesmo tipo de relação dialética estabelece-se entre a estabilidade financeira e a sustentabilidade das finanças públicas e, em segundo lugar, entre a estabilidade financeira e o crescimento sustentado. Como o caso irlandês tão bem ilustra, é um exemplo que deve ficar nos manuais para memória futura, problemas no sistema financeiro obrigam à intervenção do setor público, colocando em causa a sustentabilidade da dívida pública, de forma que pode ser extremamente grave. Inversamente, trajetórias insustentáveis de endividamento público afetam a capacidade de financiamento do sistema bancário, como o caso português ilustra, pondo em causa a estabilidade financeira e pondo em causa também o financiamento da economia. Um ambiente de estabilidade financeira reduz a incerteza, protege os aforradores, contribui para a fixação de taxas de juros mais baixas e menos voláteis, dado que o prémio de risco diminui, e garante a existência de fluxos de financiamento estáveis para a economia. Estes fatores são decisivos para a promoção de investimento e para uma afetação eficiente do capital e, por isso, são decisivos para promover o crescimento sustentável da economia portuguesa. Em sentido inverso, também o crescimento sustentado é indispensável para preservar a estabilidade financeira, na medida em que assegura a geração do rendimento necessário ao pagamento das dívidas contraídas junto do sistema financeiro. Com efeito, um ambiente recessivo prolongado conduz ao aumento das falências e do desemprego, gerando aumentos significativos do crédito em incumprimento e, por isso, fragiliza o balanço dos bancos e põe em causa a estabilidade financeira. Neste quadro, e atendendo às competências que lhes estão atribuídas em matéria de supervisão do sistema bancário nacional, o Banco de Portugal desempenha um papel central na estratégia de ajustamento da economia portuguesa. A estratégia do Banco de Portugal para a estabilidade financeira procura responder a 4 preocupações fundamentais. Salvaguarda da liquidez do sistema bancário. E aí podemos dizê-lo que está salvaguardada. Segundo, níveis de capitalização dos bancos adequados face
aos respectivos perfis de risco. E aí podemos dizer que o processo prossegue bem e que não foi preciso chegar aqui, não foi preciso a chegada da Troika, o início do programa, para que a preocupação do Banco de Portugal com a capitalização dos bancos tivesse sido posta em prática. Incentivo à reestruturação dos bancos, visando restabelecer níveis de rendibilidade adequados num ambiente de negócio que será diferente daquele que se passou no passado e que resulta da crise financeira internacional e resulta de uma redução do rácio de alavancagem, onde antes com 100 de depósitos se fazia 160 de crédito, no futuro com 100 de depósitos far-se-á 100, 110, 120 no máximo de crédito, o que significa que há aqui uma alteração das condições de exploração. E esta questão é vital. Porquê? Porque é importante repor as condições de rendibilidade do sistema financeiro para atrair capitais e para repor a confiança externa no nosso sistema financeiro. E, por último, e mais importante que tudo, é o caso em que se pode dizer last but not least, a preservação da confiança do público no sistema. E aí é-me grato registar que a evolução dos depósitos em Portugal tem continuado a ser consistente, mesmo num quadro de redução de poupança e de desmobilização de instrumentos financeiros. É evidente, não ignoramos isso, a desmobilização de outros instrumentos financeiros fez-se em favor dos depósitos. Mas quando foram desmobilizados os instrumentos financeiros e se converteram em depósitos, significa que a confiança nos bancos se manteve intacta. Por isso, penso que esta quarta dimensão é uma dimensão que devemos preservar e devemos salvaguardar como se fosse o mais precioso dos cristais que temos em termos de estabilidade financeira. Permita-me que eu conclua. A crise que vivemos é também uma oportunidade. É difícil dizer isto porque as pessoas tendem a dizer que não há saída. Não, é uma oportunidade que não temos o direito de desperdiçar. E é uma oportunidade para delinear uma estratégia de desenvolvimento que coloca a economia portuguesa numa trajetória de convergência sustentada com os níveis médios de rendimento per capita da Europa. Não é vulgar falarmos disto, mas temos que falar. É para aí, é para isso que estamos a trabalhar. Precisamos de um país mais produtivo e gerador de emprego, no quadro de uma União Económica e Monetária reforçada. O tempo não me permite, eu poderia falar longamente sobre o outro braço, que é o braço europeu, que é importantíssimo para a consolidação do nosso processo. A circunstância do ajustamento de curso ter como pano de fundo a transição demográfica e o processo de globalização só aumenta a urgência e a relevância do desafio. O problema é estrutural e não se resolve com políticas anticíclicas. Permita-me uma parte, é muito demorado, estamos já um pouco atrasados, mas eu não gostaria de deixar de o dizer. Uma economia com desenvolvimento sustentado é uma economia que garante 4 equilíbrios. Um equilíbrio que consiste num crescimento do rendimento per capita em linha com as aspirações da sua população. Segundo, um nível de emprego em linha com a utilização eficiente deste recurso, portanto, um pleno emprego no sentido de, ou pelo menos uma aproximação do nível de pleno emprego, finanças públicas sustentáveis e posição externa sustentável. E para atingir estes 4 níveis, é preciso trabalhar em 4 outros níveis que nós tendemos a não considerar simultaneamente. O nível estrutural, o que eu designaria o nível schumpeteriano do processo de destruição criativa que é inerente ao metabolismo da economia, o nível da estabilidade macroeconómica, que é aquilo que consiste em assegurar que a gestão da procura agregada não gera por si mesmo, não induz por si mesma fatores
de perturbação sobre o processo estrutural, o que significa que é preciso ter permanentemente a folga das ferramentas anticíclicas disponíveis para quando os problemas se colocam. Se utilizamos as ferramentas anticíclicas fora do seu tempo, é um pouco como alguém que utiliza os extintores para apagar os fogos da cozinha, ou melhor, apagar o fogão de cozinha, e depois, quando o fogo se declara, já não tem, porque apagou o fogão da cozinha com o extintor. É evidente que não se apaga um problema com o fogão de cozinha, a não ser que com o interruptor. Mas há, muitas vezes, a tendência para usar o instrumento orçamental para atacar problemas que não são de natureza cíclica, nomeadamente os que são de natureza estrutural. Depois, temos que assegurar, e isto significa a sustentabilidade orçamental, depois temos que estar atentos à dimensão demográfica. A dimensão demográfica saiu dos manuais de economia a partir do Malthus, mas vai reemergir hoje, por um lado, através do chamado bónus demográfico dos países emergentes e, em segundo lugar, através da penalização demográfica dos países avançados. É uma dimensão que nós temos que incluir porque tem implicações sobre os outros equilíbrios. E, por último, não podemos nunca ignorar a dimensão abertura da economia. Não se faz o que se quer, faz o que se pode, e só se faz o que se pode em função da restrição que vem da envolvente em que estamos inseridos. O que significa isto o seguinte, que o problema que a economia portuguesa está confrontada é um problema de natureza estrutural e não se resolve com medidas anticíclicas. Qualquer adiamento do ajustamento implica novas necessidades de financiamento e o agravamento da trajetória da dívida pública com consequente perda adicional de credibilidade. É por isso urgente reorientar o debate político sobre as perspectivas da economia portuguesa e sobre a política económica em Portugal. Só uma reafetação dos recursos na economia, assente na expansão do setor transacionável, permitirá evitar um processo prolongado de empobrecimento relativo. Isto é, podemos fazer cosmética, mas a cosmética nunca atacará o envelhecimento que está a produzir-se pelo facto de não se estar a renovar o tecido produtivo. O potencial de crescimento através das exportações é muito significativo e o comportamento favorável nos últimos 2 anos está aí para o demonstrar. Ao Estado devemos exigir, primeiro, que promova o enquadramento institucional e as condições macroeconómicas favoráveis ao investimento de qualidade e à fixação no país da mão de obra qualificada. Segundo, estabilidade e simplicidade do sistema fiscal. Terceiro, eficácia do sistema de justiça. Quarto, uma política de concorrência efetiva. Quinto, instituições do mercado de trabalho eficientes, num quadro de salvaguarda do capital social. Eu repito sempre isto, porque, por vezes, quando se fala de instituições de mercado de trabalho eficientes, pensa-se que se pode quebrar ou romper o capital social. Não, é incrementando o capital social, porque é nessa base que as instituições se tornam mais eficientes. E, por último, estabilidade financeira, entendida em sentido lato, como sustentabilidade das finanças públicas e um sistema bancário sólido e competitivo. Estes são os fatores críticos do sucesso e do futuro da economia portuguesa. Mas o desafio do crescimento inclusivo e sustentado só será superado se o setor privado se assumir, e eu no Norte gosto muito de sublinhar este ponto, se o setor privado se assumir como o verdadeiro agente da transformação estrutural da economia portuguesa. E, já agora, para concluir com uma citação um pouco na tradição anglo-saxónica, eu diria na linha da frase célebre do Presidente John Kennedy, este é o momento em que cada um de nós se deve interrogar, isto é, o setor privado, se deve interrogar sobre o que pode fazer pelo país, não revertendo a modelos de relacionamento com o setor público que finalmente fragilizam as duas partes. Muito obrigado.